Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje nós celebramos o 6º domingo do tempo da Páscoa. Nesse domingo, Jesus, ele nos revela um caminho de salvação. No Evangelho, no versículo 9, ele nos diz o seguinte: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Neste versículo nós temos aqui duas realidades. A primeira delas é que Deus nos ama, Deus nos amou. Deus enviou seu Filho e o seu Filho também nos amou. Nós não temos que ter dúvida do amor de Deus por nós. E depois um convite, que é a segunda realidade: permanecei no meu amor. O que identifica um cristão, um católico, ou podemos dizer a maior característica, é a capacidade que aquela pessoa tem de amar. Se você ama a todas as pessoas, isso é um sinal que você é discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você guarda mágoas, se você tem um coração ferido, se você gosta de falar mal de todo mundo, fofocar, colocar apelido nos outros, isso é um grande sinal que você não é discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para seguir a nosso Senhor Jesus, nós precisamos amar de verdade. E esse amor, ele é exclusivo. Nós precisamos ter exclusividade. Se nós não tivermos, nós não estaremos no caminho do verdadeiro amor. Ah, mas como assim, Pai? Padre, veja bem, nesse final de semana nós estamos celebrando também, o Dia das Mães. Todas as vezes que nós falamos do amor, nós lembramos muito da figura da pessoa da nossa mãe. E a mãe, ela faz de tudo pelos seus filhos. Quando o filho está doente, a mãe acorda de madrugada, ela está ali. Quando o filho é recém-nascido, o bebê, a mãe está ali do lado, ela faz de tudo. Se deixar, a mãe dá a própria vida pelo próprio filho. Eu me lembro de um caso de uma mãe que tinha um bebê recém-nascido. Não me recordo, que eu não entendo, mas ela tinha um certo problema no seio, que amamentar a criança machucava muito ela. Mas o que ela fazia? Ela não deixava de amamentar o filho. Ela dava de mamar o filho e ela colocava uma toalha, uma fralda na boca. No momento que o filho mamava, aquilo doía tanto e as lágrimas escorriam dos seus olhos, mas ela não deixava de dar o mamar para o seu filho. Então aqui nós vemos uma grande prova de amor de uma pessoa que ama, que é essa capacidade de se sacrificar, de renunciar à própria vontade, o próprio bem-estar em vista do bem do outro. Assim também é no nosso amor a Deus. O amor a Deus, ele precisa ser exclusivo, ele tem que ser total. Ele exige de nós uma renúncia, ele exige de nós uma disposição, uma prontidão. Se assim não for, nós não estaremos nesse caminho do amor. Nós não seremos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda leitura, São João nos disse também: quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Nós temos que ter isso aqui muito claro. Só é possível amar aquela pessoa que conhece a Deus. E o amor, o verdadeiro amor, é uma realidade que não se separa. É amando a Deus que nós temos essa capacidade, a graça de amar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que são complicadas. Eu falei nas homilias na semana passada, citei alguns exemplos, como de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Maria Teresa de Calcutá, São Paulo. Há pessoas que a gente olha, parece que já tem o dom de tirar a nossa paciência. Então, como amar essa pessoa é impossível, Padre? Não é possível. Se você permanecer no amor de Deus, Deus, ele vai te dar essa graça. Porque o amor sobrenatural, o amor que nós temos por Deus, e o amor natural que nós temos pelos nossos irmãos, são duas realidades que não se separam. A gente deixa de amar o outro à medida que nós deixamos de amar o próximo, a Deus. Por isso que ele fala: permanecei no meu amor. O que Jesus disse no domingo passado? Eu sou a videira e vós os ramos. Permanecei no meu amor, permanecei em mim. Ou seja, aquele que não vive essa intimidade com Deus, ele não consegue amar mesmo. E para nós amarmos verdadeiramente, nós precisamos fazer um exercício, uma recordação.
recordar tudo aquilo que Deus fez na história da salvação e recordar tudo aquilo que Deus fez na nossa história pessoal, na nossa história de vida. Nós veremos que nós temos mais motivo para agradecer do que para pedir, mais motivo para sermos gratos a Deus do que ficar reclamando. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus levou aquela pessoa que eu tanto amava? Por que eu estou com essa doença? Por que meu filho está assim? Se você olhar tudo aquilo que Deus fez na sua vida, você vai ver que tem mais realidades para você amá-lo do que para você deixar de amar a Deus. E é isso que São João também nos fala lá na segunda leitura, quando ele diz: nisso consiste o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Essa é a maior certeza, se vocês quiserem, a única que nós temos que ter na vida, que Deus nos ama, Deus nos amou. Não importa os nossos pecados, não importa as nossas misérias, Deus nos amou, Deus nos ama e quer derramar sobre nós a sua misericórdia. É interessante quando nós vemos a relação, do amante com o amado. Deus é o amante, é aquele que ama. Nós somos os amados, aqueles que somos amados de uma forma tão profunda por Deus. E agora cada um de nós também precisamos ser esse amante, que ame a Deus de volta, que Jesus seja o amado das nossas vidas. E nessa relação de amor, nós conseguiremos amar os nossos próximos, amar os nossos irmãos e irmãs, aquelas pessoas que muitas vezes nós temos muita dificuldade de nos relacionar. Na primeira leitura, é tão bonito que São Pedro ele chega à conclusão que Deus não faz distinção de pessoas. Barnabé era um pagão, ele não acreditava no Deus único, mas devido à evangelização da igreja primitiva, da igreja nascente, ele acabou se convertendo. E aquela barreira de achar que Deus era apenas para os judeus caiu. Por quê? Porque Pedro e os outros apóstolos viveram essa intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, amaram a Deus como Ele deve ser amado, e isso gerou fruto. O fruto do nosso amor, da nossa vida espiritual, da nossa intimidade com Deus, é o amor ao próximo. Por isso que São João também vai dizer: quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. Por quê? Porque é impossível amar a Deus, a quem não vê, e ao mesmo tempo deixar de amar o próximo, aquele que vê. Eu me recordo que quando eu estava fazendo um retiro de seminaristas da faculdade, um padre pregador disse algo que chamou minha atenção. Ele falou que Deus só nos deu um coração, e esse coração é para amarmos. O mesmo coração que eu amo a Deus é o mesmo coração que eu muitas vezes odeio o próximo. Então, se você odeia alguma pessoa, tem alguma coisa errada aí. Provavelmente você não ama a Deus. Então nós precisamos amar a Deus. E eu volto na liturgia do domingo passado. O que significa permanecer em Deus, em Jesus? O ramo permanecer à videira significa nós vivermos um estado de graça. E estado de graça nós podemos viver de duas formas, que eu falava no domingo passado e vou falar novamente. Primeiro, pelo modo sacramental. No modo sacramental de duas formas: confissão, quem está no pecado tem que confessar os seus pecados, porque o pecado é essa cisão que corta os ramos da videira, então não tem conversa, nós temos que confessar os nossos pecados. E depois, receber Jesus na Eucaristia com muito amor, fazer as nossas adorações eucarísticas com muito amor, fazer esse ato de fé. Jesus está no sacrário, Jesus está no ostensório. Às vezes dói o coração quando as pessoas chegam na igreja, não fazem reverência, não chegam mais cedo para se preparar para a Santa Missa, passa na frente do sacrário, a luz está acesa, está nem aí, está na igreja, está conversando, está mexendo no celular, está no WhatsApp, está no Facebook, está mastigando chiclete. Olha, é tanta falta de respeito, de amor, de fé, que Jesus está na Eucaristia, está no sacrário, que dói muito o coração. Então é necessário também ter essa intimidade com Jesus Eucarístico. E a segunda realidade é a vida de oração, criar essa intimidade com Deus, rezar não para encher os ouvidos de Deus de pedido, rezar porque nós precisamos viver cada vez mais essa intimidade com Deus.
É somente assim que nós criamos esse estado de graça, e é somente assim que nós estaremos unidos à videira que é Jesus e que iremos produzir os frutos, que é o amor a Deus, sobretudo, e em consequência disso, o amor ao próximo. Na semana passada eu também recordava algo que Santa Madre Teresa de Calcutá dizia, que no mundo, eu já falei isso várias vezes, mas há muito tempo que eu não falo, né? Que no mundo há muita fome de pão, mas ela diz que a fome maior do mundo do Ocidente é a fome de amor. E por que tem essa fome de amor? Porque o ser humano não tem mais Deus no coração. E por que não tem mais Deus no coração? Porque falta essa intimidade com Jesus, falta essa vida espiritual, essa vida interior, essa vida de oração. Uma pessoa só ama o outro, só é justo, só pensa no outro se essa pessoa tiver Deus no coração. Porque se ela não tiver Deus, você pode esquecer, pode inventar a lei que você quiser, ela vai permanecer da mesma forma. Então vamos nessa Santa Missa, meus irmãos e minhas irmãs, pedimos a Deus que Ele derrame sobre nós o seu Espírito. O Espírito, que é o amor dele derramado no coração de Jesus, e o amor que vem do coração de Jesus é derramado sobre nós, para que transforme esse coração de pedra que nós temos, esse coração que falta fé na presença de Jesus Eucarístico, esse coração que muitas vezes não é capaz de amar até mesmo aquele que nós convivemos todos os dias. Então que o Espírito Santo de Deus nos conduza e que o Espírito Santo de Deus aumente cada vez mais em nós essa capacidade de amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.